Nação, e a imprensa criticou hoje o Felipe Luiz pelo fato das escolhas que ele fez na partida contra o Lanús, né? O Flamengo perdeu por 1-0, mas o que chamou a atenção na partida não foi a derrota do Flamengo. Foi a maneira que o Flamengo jogou nessa partida, apenas um chute ao gol. O Flamengo teve 8 finalizações, mas um chute apenas ao gol. Quer dizer, um time qualificadíssimo, um time considerado o melhor elenco da América do Sul, não pode jogar dessa maneira. E a imprensa falou sobre isso, a gente vai analisar aqui. Chega aqui daquela moral, deixa o seu like. Se você não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, peço a você, se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo, tá bom? Vamos lá, deixe os créditos ao canal Band Esportes, link na descrição. Bora para as informações do Flamengo, vamos lá. Rapaz, o Flamengo de fato não faz um bom começo de temporada, hein? Quebrando expectativas como a minha. Depois da derrota na Supercopa pro Corinthians e o início meio esquisito no Brasileiro, a panela de pressão na Gávea tá pertinho de explodir. Ontem o Flamengo foi até Lanús para encarar o Lanús pelo primeiro jogo, foi até Buenos Aires, Petro Buenos Aires, para encarar o Lanús no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana e de novo fez uma partida bem ruim, um chute no gol. E perdeu por 1-0, acabou pouco, hein? Porque o Lanús fez 3 gols, 2 foram anulados por impedimento, 1 valeu. E agora o time do Felipe Luiz vai ter que vencer por 2 ou mais gols no Maracanã no meio da semana que vem para levantar o primeiro troféu da temporada. Na coletiva depois do jogo, o Felipe Luiz falou sobre o momento delicado do Flamengo e também se pronunciou sobre o caso do Vini Júnior. Até isso a torcida não gostou, do jeito que ele falou sobre o caso do Vinícius Júnior. Além de ter reclamado do vento, umas coisas de lá. Novo? Falou, não, tava ventando muito. Falou isso. Que o campo tava seco. O campo tava seco e tava ventando. Sei lá, mas a gente vai debater o Flamengo sim. Vamos falar também do Campeonato Carioca, porque nesse final de semana o Flamengo pelo menos tem uma molezinha pela frente. Encara o Madureira, enquanto o Vasco encara o Fluminense, decidindo os finalistas do estadual. Primeiro jogo, né? Lá no estadual do Rio tem 2 jogos nas semifinais. E a final será em jogo único, vai entender. Quem também vai ser assunto por aqui é o Corinthians. Ontem o Timão foi atrás de parar de tratar o Corinthians como café com leite. Não pode ser o intruso da vez. O time é bom, tem jogador bom, tem um meio. Parece quando a gente não respeita o futebol, né? Viu? Ele tá te perguntando. Calma, vamos esperar quarta-feira que vem pra Não, gente isso aí é líquido e certo. Quarta-feira que vem é outra história. Falando ontem. Não, ontem a gente viu que viu. É, então. E você que está em casa também pode participar do nosso debate e opinar. Só o Vessone fez pontos, 3 pontos. Isso. Memphis, hein? Agradeça muito. É. Ao que fez o Memphis. Não, mas a jogada Memphis, dele é intelectual, sem Memphis cara. não tinha esse gol, meu amigo. A gente vai explicar isso aqui. Certo. Viu? Mas antes a gente vai... Hã? Tudo bem, antes nós vamos para a crise. Agora, o Vessone também acertou o Memphis de centroavante. Ele foi bem ontem em todos os aspectos. Muito bem. Como? Ele acertou o Memphis jogando como centroavante. É verdade, exatamente. Bom, mandem aí as suas mensagens, venham com a gente. A Dedé já está aqui dando o endereço onde vai ser a reunião do Conselho Consultivo de São Paulo. Tudo, antes de tudo, ouvir o que disse Felipe Luiz, depois dessa derrota esquisita, hein, do Flamengo. Um chute a gol, era para ser mais, por 1-0 ficou barato, teve bola na trave. Muito bem, tá aí o Felipe Luiz se explicando, falou que a atuação foi abaixo, falou do vento, do campo seco e tal, mas mais profundamente isso que o fato de que o Flamengo nunca conseguiu ser dominante na partida de ontem, do jeito que ele gosta de ser, e jogando com todo mundo. O que está acontecendo agora, Arnaldo, é que os poréns estão acabando. Não estão em forma. Não, terminaram a temporada muito tarde. Não, não sei quem ainda não chegou. Não, agora não tem mais o que falar sobre o Flamengo. O Flamengo tinha que estar jogando mais do que está jogando. E ontem jogou mal, bem mal. Né? Tá chegando num ponto que a galera tá começando, mas será que não vai melhorar nunca? Ele ameaça melhorar, mas fica ruim de novo. Né? Assim como tem aquela máxima que ganhar nunca é ruim, né? Pode ganhar de alguma forma. Perder em sequência é sempre perigoso. Você pode perder não só jogos, perder confiança, perder comando, perder conexão, né? E, se não estou enganado, o pessoal do chat é sempre atento, pode até me corrigir, o Flamengo já perdeu em 2026 mais que em 2025. Nós estamos no carnaval. É possível. O Flamengo perdeu todo mundo. Perdeu no estadual, perdeu no brasileiro, perdeu na Supercopa, perdeu na Recopa. Tá parecendo o Botafogo daquele pós
ano maravilhoso, sendo que o Botafogo, quase de forma oficial, largou o começo da temporada seguinte, até como faz institucionalmente. Deixa eu só passar aqui, então, já que o Arnaldo pediu. O Flamengo em 25, ele precisava de 8 jogos para perder um. Ele perdeu 11 em 78 jogos. 11,78. A cada 7, 8 jogos para perder um. Ele perdeu 6 em 12. A cada 2 jogos ele tá perdendo um. Esse ano. Olha a diferença. Sim, um não. Isso. Parecia ser uma coisa do Sub-20, né? É. O Sub-20 não aguentou o tranco. Isso. Mas não é só o Sub-20. Tá toda a formação, escalação. Esse gol aí foi milimétrico, né? O cara Exato. ali, ó. Então, a derrota ficou barata, inclusive na própria declaração. E assim, as entrevistas do Felipe, depois a gente entra no aspecto Vinícius Júnior, foi lamentável e pode prejudicá-lo no Flamengo nessa semana tão delicada em relação a esse assunto, pode prejudicá-lo no Flamengo essa declaração. Mas as entrevistas dele mostram um técnico inseguro com o momento atual. E assim, porque depois de você, de uma temporada daquela, manter todos os seus principais jogadores, recuperar alguns, como o Cebolinha, e contratar um cara de 45 milhões de euros, não pode piorar, né? A expectativa é que ou mantivesse ou melhorasse. E piorou tudo. E eu acho que ele perdeu um pouco o dom de mobilizar essa turma e também e isso é o mais simples no futebol, escalhar os melhores jogadores para determinadas partidas. Eu acho que ele tem ido muito mal nas escolhas, né? E isso é uma responsabilidade do treinador. Para mim, o principal mérito, a principal virtude do Flamengo do ano passado foi no sistema defensivo. E quando é sistema defensivo, não é o goleiro e os zagueiros. É como o Flamengo se defendia bem. E às vezes se defendia com a bola. Mas como o Flamengo era pouco agredido. E hoje, talvez sejam times mais vulneráveis do país. Só não sofreu gol contra o Vasco. Naquele jogo que enganado, o gol de ontem foi muito parecido com o gol do São Paulo. Parecia, entre os zagueiros e tal. O cara cabeceando entre os Mas é aquilo, cruzamento tranquilo. Isso. Chegada do centroavante tranquila, né? E aí, assim, e também talvez o time do ano passado, do segundo semestre, quando ele torna-se o melhor time do Brasil, tinha muito a batuta do Jorginho, né? Assim, então a gente imaginar, o Flamengo tem a batuta, tinha os golaços e o desequilíbrio do Arrascaeta, tinha muito gol do Pedro, embora não titular sempre, tinha os pontas e tal, tinha o Carrascal, mas tinha a batuta do Jorginho. Esse ano, o Jorginho, que machucou logo no início e começou muito mal a temporada, não está, e enquanto esteve, não foi bem. E acho que está demorando para o Felipe sacar, e talvez já tenha perdido o momento, talvez agora seja tarde demais e agora seja uma outra circunstância, porque vão combinar. Jogar 2 contra o Madureira em casa e 1 contra o Lanús em casa, você tem que, de fato, ganhar e convencer. Não tem outra desculpa. Mas nos jogos mais difíceis era para ter sido a temporada do Everton Araújo. E ele não coloca o moleque para jogar. Isso me deixa maluco, cara. Todo bom momento do Flamengo na temporada, e foram poucos, tinha o Everton Araújo no time. Contra o São Paulo, que é o primeiro jogo para valer na visão do Felipe, quando ele tira o Jorginho, aliás, quando ele tira o Everton e coloca o Jorginho, ele toma a virada e o gol do Luciano. Igualzinho lá. Contra o Corinthians, ele começa com o Jorginho, nem entra o Everton. E ali, cara, eu falei, contra o Botafogo teve uma coisa, teve um sinal pro técnico, né? Quando o Botafogo empata, se impõe, começa a dominar, ele faz uma alteração que é muitas vezes impopular, que é tirar um atacante e colocar o Everton. Ele reequilibra o jogo, ele ganha o jogo e o Everton se destaca. Sem centroavante fixo. Essa é uma outra discussão nossa que eu acho que vale a pena ter sobre centroavante para o Felipe / Pedro, que para ele de fato não é uma ficha 1, como diz o Vessone. E eu imaginei que na Argentina, onde é sempre difícil jogar, e o Mancini fazia assim para você, e é mesmo, tirando, né? Onde o Flamengo tem muita dificuldade de jogar contra qualquer time,
contra um time que tem muito mais mobilização que ele, é o campeão da Sul-Americana, o campeão da Libertadores, ele fosse colocar o Everton. E talvez replicar o final do jogo com o Botafogo. Everton, Pulgar, Paquetá e Arrascaeta sem centroavante. Não, ele vai sem centroavante sim, só que ele não coloca o moleque, coloca o Paquetá de segundo volante, tudo aberto, ninguém marcando, e o moleque não entra no jogo. O Flamengo perde e o moleque continua fora. Então, assim, pra mim e eu estou fazendo isso só olhando os jogos do Flamengo. Só não estou vendo o dia a dia. Não estou nem considerando que o Everton está muito melhor fisicamente do que os outros. Aliás, os Evertons, né? Porque o Cebolinha está bem mesmo. Né? E ontem teve a oportunidade. Foi o melhorzinho de novo do time. Então, esses erros de leitura, essas situações, esse não saber lidar com o pós-fartura, né? Onde chegou lá em cima e tal, preocupam mesmo. Não é fácil mesmo, hein? Não é fácil, é difícil. E assim, agora quarta-feira virou obrigação. Obrigação. Uhum. E de novo, enquanto isso, ele só vai voltar no Brasileirão lá na frente, outros times podem ir se distanciando, sobretudo o Palmeiras. Porque o Palmeiras, eu estava até falando, hoje você perguntou de manhã, pô, o Paquetá, hein, o Paquetá. Eu falei, cara, é mais fácil hoje o Arias estrear no Palmeiras do que o Paquetá no Flamengo. Porque o time tá muito mais certinho. A gente, onde vai jogar o Arias? Ali ou aqui. Fora que é o jogador, né? O Arias joga daquele jeito. O Paquetá, você pode jogar disso, daqui. Mas o Arias também é versátil, só que os outros jogadores do Palmeiras estão num bom momento. Então é muito mais fácil. Quem tá mal? É o Paquetá ou o Flamengo? Então, minha dúvida, se a gente inverter a sua pergunta, será que não é a busca por um lugar do Paquetá no time que não tá fazendo o Flamengo fazer tudo, e ele não está encontrando ainda o lugar para ele? O Paquetá não tava ali ainda. Parecer com o São Paulo, né? Começou com o jogo. Pode ser daqui para frente. Para frente pode ser. Você pode ter razão. Tempo contra o Corinthians. Ok, beleza. Mas você pode ter razão nisso, pode ter um jogador desse, tem uma pressão, não estava no Fla-Flu, não estava no Fla-Flu, que começou mal sem o Paquetá. Isso. Né? E acho que o problema do Flamengo, sinceramente, não acho que seja o Paquetá atualmente. Pode ser do Rossi ao Cebolinha. Mas, de fato, é um começo surpreendente, porque você pensa sempre que no próximo agora é uma taça, é um não sei o quê. Agora tem um desafio. E o Flamengo não responde. O gol sair da maneira que saiu, cara, o que era era muito difícil você até chegar na área do Flamengo. Exato. Quanto mais fazer o gol. É muito emblemático, esse que nós estamos vendo. Isso é emblemático. O cara está no meio das duas torres gêmeas do Flamengo, nos dois caras que são bons pra caramba. E ele entra no meio dos dois, desses caras que a gente achava que eram intransponíveis, que eram muito bons, e são, né? Mas ele tem uma simbologia. A semelhança com o gol do Luciano, ela é idêntica, o lado esquerdo, cruzamento do lado esquerdo, sem pressão, e o atacante vem de frente entre os dois. Igual. Entre os dois. Então, assim, o time só não sofreu gol contra o Vasco. Essa defesa que ninguém nem chegava perto, só não sofreu gol contra o Vasco no ano. E o pior, para fazer gol, também tá difícil. Só fez mais de 2 gols, ou 2 gols ou mais, contra o tal do Sampaio Correia. Ele jogou lá. Correia. Não muda o nome do aviador, cai o avião. É o único time que conseguiu tomar 2 gols do Flamengo. Um time que tem uma folha de 50 milhões. Esse monte de atacante bom. Claro que tem um problema, isso tá meio claro, né? Não consegue, deu um chute no gol. É fora de casa, é na Argentina. Mas o Flamengo dá para fazer melhor. Se você tem um time sem tanta qualidade, eu só me defendi, perdi de 1-0 e vou trazer para minha casa. Eu vou compreender, faz parte. O futebol é isso, você volta vivo para sua casa. Não é o caso, você tem um baita de time. E aquela frase, ela vai sempre jogar contra o Felipe. Quando ele fala, abre aspas, com o elenco que eu tenho, com as peças que eu tenho, eu, como treinador, sou obrigado a fazer esse time jogar. Fecha aspas. Ele falou isso, não fui eu, não foi ninguém, foi ele. Que diz que ele tem que ser cobrado para fazer o time jogar, porque deram peças a ele para que ele tenha um elenco desse tamanho para fazer o time jogar. E o problema é esse, o time não consegue. E você não acha as melhores posições para os jogadores que são tão bons. E aí fica aquela coisa, você tem um monte de ingrediente bom, aí seu bolo fica ruim.
Os ingredientes estão lá na mesa de novo, todos eles bons. O bolo fica ruim. É o confeiteiro que não está fazendo certo. Se você não tem, eu tenho meio litro de leite só, eu tenho que fazer um bolo de casamento, um moranguinho, o cara vai falar para você, como que eu vou fazer um bolo de casamento com esses ingredientes que você tem aqui? Só que o dele é invertido. Tem 50 litros de leite, tem 200 morango bom, tem chantilly da melhor qualidade e o bolo não sai de jeito nenhum. Então, tem até o Emerson Royal, né? Que o bolo cresce. Tem o Royal. Além do Emerson Royal, que é claro que é uma brincadeira, mas, para fazer a brincadeira, metáfora dos ingredientes, ele tem ingrediente que ele também não quer usar, não está usando. É o Pedro. Não, vou jogar sem centroavante. Eu tenho o Pedro, que é o melhor centroavante do Brasil, todo mundo quer, né? O Pedro. E jogou só meio tempo, não jogou nada também, é verdade. Depois entrou ele e o Samuel, o time piorou até. Mas está tentando jogar sem centroavante. Né? Não dá para reclamar que ele não tem centroavante, né? Não, centroavante ele tem. Ele quer com outra característica. Com outra característica o Flamengo tentou, não conseguiu. Tentou o Caio Jorge, não conseguiu. Tentou o outro menino, o Marcos Leonardo, não conseguiu. Né? Então, o centroavante ele tem. Cabe ele fazer uma adaptação para o time jogar com o Pedro. Né? Agora, tem uma coisa que eu estou ficando cada vez mais convencido do seguinte. Todos os treinadores, não todos, mas os de ponta, né? Eles estudam, eles vão lá para as universidades, Porto, Coimbra, né? CBF Academy, e eles recebem toda a teoria do futebol, do jogo, da organização do jogo, e parece que o treinador ele forma uma convicção, né, de que ele só vai jogar daquele jeito. Então, se ele não jogar daquele jeito, já era. Se o Flamengo ontem tivesse jogado no 3-6-1, 3 zagueiros, 6 no meio e 1 na frente, que fosse o Pedro, o Flamengo poderia até ter vencido o jogo. O problema está, na minha visão, nem é no Pedro, nem no Bó, nem no João, nem no José. O problema está no desequilíbrio do time. O time é um time esparçado. Dava para ver pela televisão a distância entre o Arrasca, que eventualmente às vezes era o último, para os 2 zagueiros. Então, esta colcha de retalhos é que proporcionou ao Lanús. E aí, cara, como é legal o futebol, né? Um 4-4-2 da década de 80, sabe? O time com 2 linhas próximas, um atacante mais avançado, fortão, alto, que impediu e que várias vezes o Lanús usou a bola aérea, o lançamento, não o chutão, o lançamento pro centroavante do Lanús brigar com o zagueiro do Flamengo, e ele ganhou muitas bolas, e aí o meio-campo chegava, né? Então, cara, tem um desequilíbrio no time, e isso não é fácil de ajustar. Agora, a pergunta é, o que mudou de um ano pro outro? Barriga, mesmo, barriga cheia. Então, não é a mesma. Isso é? Barriga cheia, fogo. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Na vida da gente é assim, cara. Sim. Pô, o meu pai dizia pra mim, ó, não reclama da minha casa. Quando você tiver um carro e uma casa, você vai ser alguém na vida. É a cabeça dos antigos. Cara, quando com a Renata a gente deu entrada lá no apartamento e depois que eu tomei um pé na bunda da rádio, peguei o dinheiro e quitei, cara, parece que a tua vida muda e não mudou nada. Entendeu? Mas parece que muda, você dá uma... Bom, daqui agora, quando massa for dessa para melhor, quem comprar o apartamento vai ter uma lombada na sala que eu vou estar lá, entendeu? A vida muda e os caras estão de barriga cheia e muitas vezes o treinador não consegue virar essa chave de novo. Cara, nós vimos isso no Palmeiras, teve que trocar o elenco todo, não sobrou nada daquele elenco. 2 ou 3 caras sobraram. Veja, Veiga caiu, Zé Rafael caiu, Rony caiu, o Dudu precisou sair, né? O Luiz Adriano lá no começo saiu, Felipe Melo. Veja, o elenco foi sendo dizimado, trocado, né? Porque não é fácil mesmo para o treinador arrumar argumentos para convencer os caras. É do ser humano essa queda. Pode ser que seja só agora? Pode ser. Mas, por enquanto, é realmente preocupante o nível baixíssimo de jogo do Flamengo. Isso acontece, você tem razão, e eu não estou tirando sua razão. A única coisa que me pega nisso, não para você, mas para os jogadores do Flamengo, eu entendo acontecer isso no estadual. Sampaio Correia e tal.
Eu vou para Brasília, com o país inteiro assistindo pela televisão, estádio com 70 mil pessoas, a audiência em todos os lugares explodindo, o país inteiro acompanhando, aí eu entro assim. Lanús, valendo um troféu, sabendo que na Argentina o ambiente é gostoso de você jogar, tudo mais, é um mata-mata, só tem o ida e volta. Então isso não me entra muito na cabeça. O estadual entraria. Não entendo. Você sabe o que entra pra mim também? O baptismo. Aí pode ser. O Real Madrid, eu tenho que jogar com o Real Madrid. Nós temos que o Boto deu o Paris Saint-Germain. Deu uma entrevista antes entendeu? Do jogo ontem, né? Ajudar não ajuda. Pode não atrapalhar, mas que ajudar, isso não ajuda. Sabe, eu acho que isso traz uma cobrança do torcedor também. Tá? Eu vi isso acontecer no Palmeiras. Fica aquela história, CT não sei do que, pão da NASA, não sei o que, no Pandeló não sei do que. Vai lá, perde pro Corinthians 2 vezes, aí o caldo entorna, né? Exato. Na verdade, eu também não digo que culpa nossa, mas a gente também não é pelas infladas do Tirone. O Flamengo começa a temporada pensando no outro Paris Saint-Germain. Até chegar no Paris Saint-Germain, ele tem que passar pelo ano todo, velho. Então ele foi dormir, nós somos capazes de ganhar o Paris Saint-Germain, somos capazes de ganhar o mundo. Não quero te interromper, só para acrescentar, mas é o que eu sempre digo, ninguém colocou o Flamengo lá. O Flamengo se coloca lá nesse lugar o tempo todo. Nós vamos contratar o Paquetá por 42 milhões. Se eu pudesse gastar 1 milhão a mais, eu gastava, mas eu não quero, porque assim é o suficiente. Eu estou no Brasil por um acaso. O Flamengo tem a 23ª receita do mundo. Então, o Flamengo se colocou nesse lugar. O eu tô no Brasil que é um ET dentro do Brasil. É uma frase que entra pra história, viu? O quê? Eu tô no Brasil por acaso é uma frase que entra pra história. É isso, não é culpa nossa, é isso que eu estou dizendo. Né? O Flamengo se coloca. E aí, para você voltar a disputar um título mundial, você tem que passar por tudo isso de novo. Como foi a Libertadores do Flamengo ano passado? Foi tranquila? Não. Claro que não. Mas isso dá um frescor de que pode acertar de novo. Começou meio assim, depois no fim do ano deu. Não, mas isso não tenho dúvida. Que potencial uma hora vai, tem, cara. Mas já foi uma taça, pode ser a segunda, pode ser a terceira. Então, de repente, se começar daqui a 3 semanas, não menos, 2 semanas, a gente estiver falando assim, o Flamengo perdeu a Supercopa, a Recopa e o Estadual. Vamos combinar. Quais são? Você lembra de cabeça os próximos jogos do Flamengo no Brasileiro? O do Brasileiro eu tenho adiado com o Mirassol. Não, sim, mas tem um com o Mirassol. Até voltar o Brasileiro, ele vai porque é isso que eu tô preocupado, cara. Então, até o... Entendeu? Sim, mas não, assim, não é só o Brasileiro, né? Ele vai ganhar do Madureira. Vai jogar a final contra Vasco ou Fluminense num jogo. Ele recebe o Cruzeiro e pega o Botafogo no Newton só isso. Depois. Olha isso. E o Mirassol atrasado. Aí deve ser encaixado em algum lugar aí. Mas é isso. Acho que agora a responsabilidade nesses torneios que poderiam ser menores, ela aumentou. Dentro desse estadual e a Recopa. De ser tá vulnerável demais, o Becker me lembra que nas 2 decisões até agora, ainda essa é uma primeira perna, mas enfim, o Flamengo tomou 6 gols. Lá em Brasília, toma mais um, o VAR estava desligado, e aí se tivesse ligado teria confirmado. E ontem toma 2, que o semiautomático salvou ali, porque o negócio... Milimétrico. Estaria uma confusão até agora que o semiautomático ninguém meio que discute, né? Não teve uma discussão porque é um negócio muito diferente. Mas a bolinha na casinha dele entrou meia dúzia de vezes em 2 finais, gente. Não, mas com isso talvez por isso isso é muita coisa mesmo. É que está piorando em vez de melhorar. Eu ia perguntar isso, você acha que está piorando? Lembra que você falou da primeira parte? Ele falou, você começou bem contra o Vasco, está piorando. Porque é diferente de Não, mas ele teve umas Brasil e o Flamengo jogou. Teve jogo que ele melhorou um pouquinho, né? Pouca coisa, Vitória, não jogou bem contra o Vitória. Nossa, o jogo contra o Vitória foi bem ruim do Flamengo. É diferente a partir de Brasília que o Flamengo jogou às 4 da tarde com 1 a menos desde o começo do segundo tempo. Ontem não. Ontem não teve inferioridade numérica e tal. Ele foi completamente vulnerável o tempo todo, né? Então eu acho que ontem foi um dos piores jogos. E me preocupa essa reclamação, né? Vento, gramado seco. O que é? Entendeu?
O Flamengo tem muito dinheiro, empresta 11 milhões pro Lanús, o Lanús põe o sintético de nova geração, aí a bola vai correr perfeitamente, não tem buraco. Mas assim, o gramado... Entendeu? O gramado não... Sim. Cara, olha o gramado, tá de Não boa, exatamente gente. ruim, podia estar seco, mas não é suficiente. É desculpa, cara, é muleta. O vento, sei Dá lá. pra jogar. E tem uma coisa que eu acho que ele até... Ele é sincero, assim, nas coletivas. Ele tá meio que assumindo que ele tá lendo o pré-jogo de maneira que não tá legal. Então lá em Salvador ele fala... o Jair subiu muito a marcação, me abafou e eu não esperava isso do Vitória. Ele assume e fala que... Aí ontem ele fala... eu tava esperando porque o Vitória me deu abafa, me abafou. Eu tava esperando que abafar, mas não foi tão bem assim e tal. Então, ele, Rodrigo Caio, os outros auxiliares, os caras de scout, eu não sei, eles estão tendo a leitura prévia de um jogo que não está sendo a ideal. Se os adversários também estão contribuindo e estão preparando antídoto, eu também, talvez tenha mérito dos outros também. Mas está me chamando a atenção porque ele fala, a gente não esperava isso. Eles vieram diferente. Assim, normalmente o treinador esconde essas coisas, não fala na coletiva, isso dilui e ninguém percebe. Ele só fala internamente, a gente preparou o jogo mal, hein? Mas ele é sincero, ele fala na coletiva e ele vem falando isso. Eu não esperava isso, eles vieram diferente. E ontem, de novo, ele veio com uma coisinha assim. Nação, a situação do Flamengo nesse início de 2026 está preocupante, né? Essa partida que nós vimos aí, cara... Contra o Lanús, um chute a gol. Isso tem que mudar. Eu não sei o que dizer pra você, galera, porque eu não gostei dessa partida. Pelo que o Flamengo jogou, produziu, eu não gostei. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas partidas aí do Flamengo. O Flamengo vai precisar vencer agora, né, o Lanús por 2 gols de diferença para poder ser campeão da Recopa, né? O Flamengo enfrenta agora o Madureira nesse domingo, 20h30 da noite, pelo Campeonato Carioca. E aí, em seguida, pega o Mirassol. Na quarta-feira, né? Cara, é uma situação complicada do Flamengo, né? Bom, contra o Madureira, eu acho que o Flamengo vai fazer uma boa partida. Esperamos que faça uma boa partida. E aí depois o Felipe Luiz tem que começar a projetar a partida aí contra o Lanús. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, vamos trazendo para você.